Fala, calculista! Seja muito bem-vindo de volta. Se você ainda não me conhece, sou o engenheiro Felipe Tourinho e eu ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas. A gente está na nossa aula 5 de como calcular uma estrutura em arco utilizando o CIP 3D. Essa aqui é totalmente treliçada. Agora, nessa aula, eu vou te explicar como que a gente vai aplicar as cargas na nossa estrutura em arco. São 3 pontos fundamentais. Fica até o final, porque o terceiro ponto ele vai realmente fazer a diferença na tua estrutura. Antes da gente começar, eu vou te fazer um pedido. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, não custa absolutamente nada para você e vai me ajudar demais, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na nossa estrutura. Eu já calculei, porque eu quero te explicar muito bem como que isso vai afetar a nossa estrutura. A gente não conseguiu lançar, por uma limitação do CIP, todos os elementos que funcionam somente a tração como tirantes. Lembra? Se não lembra, a aula passada está disponível na playlist aqui ao lado, é só você assistir. Quando a gente não consegue lançar esses elementos como elementos de tirantes, eles estarão submetidos ao peso próprio. Quando eles ficarem submetidos ao peso próprio aqui no CIP, eles vão deformar demais. E isso não vai fazer sentido para a gente. Quer ver? Já calculei aqui só para te mostrar isso. Não tem nenhuma carga aplicada a não ser o peso próprio dessas barras, tá bom? Então, ó, deformada na nossa estrutura. E, ó aqui, olha só como fica a nossa estrutura. Alguma coisa de errado não está certo, certo? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que desativar o peso próprio de todas as barras que a gente está considerando tirantes, ou seja, peças que são submetidas somente à tração, que a gente não conseguiu utilizar a ferramenta tirante do CIP. Tá bom? Então, vamos lá. Layer, vou desativar tudo e vou deixar só tirante, contraventamento da cobertura, o contraventamento do fechamento. A gente conseguiu lançar com a ferramenta tirante e também os frechais a gente não conseguiu. Então, deixei somente esses ativados. A gente vem aqui em carga, geração das cargas de peso próprio das barras, desativar, vou selecionar todas essas barras e clicar com o botão direito. Nesse momento, eles não têm mais o peso próprio. O CIP não está considerando o peso próprio dessas barras. Tá bom? Segunda coisa que a gente tem que fazer, que é de fundamental importância com essas mesmas barras. Quando a gente lança as nossas cargas superficiais, ou seja, as nossas cargas nos panos que a gente cria, a gente está jogando carga nessas peças. Só que essas peças, na prática, elas não vão receber essas cargas e na teoria também não. Então a gente tem que desativar porque até então o CIP não sabe disso. Tá bom? Então a gente vai vir aqui em carga, ativar barra desativar a atribuição de cargas superficiais. Vou selecionar tudo. Nesse momento que todas essas barras elas estão cheias, elas estão recebendo. Tá? Agora vou selecionar tudo, clicar com o botão direito e elas ficaram tracejadas. Quer dizer então que elas não receberão cargas superficiais. Ou seja, quando a gente criar o pano de carga, aplicar a carga, por mais que essas barras estejam contidas nesse plano de cargas, ela não vai receber. Tá bom? Por quê? Porque na prática, quando a gente faz uma força sobre a nossa telha, essa telha está instalada diretamente sobre as terças e não nessas barras redondas. Beleza? Então, isso aí também já está certo. O que, que a gente precisa fazer agora? Assim como em outras estruturas, a gente precisa criar os planos de carga, que é exatamente onde a gente vai colocar as nossas cargas que estarão atuando sobre a estrutura. Tá bom? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma layer, vou colocar aqui planos de carga, tá? Só para a gente conseguir organizar o nosso modelo. Então, carga, introduzir panos. Veja bem, como essa nossa estrutura é em arco, a gente vai precisar fazer uma, digamos, aproximação dos nossos panos. Eu vou ter que lançar os nossos panos entre as terças de cobertura. Se eu fizer de uma vez só, por exemplo, daqui até a minha cumieira, o meu plano ele não vai estar fazendo sentido para mim. Tanto que se eu colocar em projeção,
esse pano, ele não pega as outras terças de cobertura, ele só pega a terça que eu peguei e a primeira terça que eu peguei. Isso não faz sentido, tá bom? Então, não é assim que a gente vai fazer. A gente tem que lançar entre terças, senão a gente não vai conseguir lançar corretamente os nossos panos. Então, Felipe, eu tenho que lançar uma a uma? Sim. Vou lançar, vou adiantar um pouco o vídeo, já já a gente se fala. Pronto, já lancei todas as cargas. Se você prestou atenção nesse vídeo rapidinho que eu deixei aqui, eu fiz metade e depois espelhei a outra metade. E agora, o que a gente precisa fazer? É lançar também os nossos panos para o nosso fechamento lateral. O nosso pano de fechamento lateral eu vou aplicar somente onde existe telha, que vai ser aqui da primeira telha, primeira terça de fechamento até essa aqui superior. Então, pronto. Vou distribuir na vertical, isso aí. Vou copiar lá para o outro lado e agora a gente tem todos os nossos panos desse primeiro pórtico já selecionados. Vou copiar agora todos os panos para o resto dos pórticos. Deixei aqui, ó, vou copiar somente para selecionar os panos. E aí vou copiar de pórtico a pórtico, sem problema nenhum. E voilá! Temos todos os nossos panos agora. Como terceiro e último passo, a gente precisa atribuir as nossas cargas que estarão atuando sobre a nossa estrutura. Então, vou criar uma projeção e uma coisa muito importante que você vai fazer agora é o seguinte: se você quer aprender a calcular estruturas metálicas do zero até a entrega do seu projeto, o primeiro link na descrição desse vídeo eu tenho um curso completo no cálculo de um galpão treliçado em 2 águas, que tem um desconto especial para você que está assistindo esse vídeo. E se você quer saber mais informações, clica aqui. Eu tenho certeza que esse curso é completo e vai ter tudo que você precisa para calcular esse tipo de estrutura. Se você tem qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim no Instagram. Está aqui na tela o meu Instagram e o meu site. No meu site você vai ter vários cursos gratuitos e alguns treinamentos pagos também. Eu não quero te vender, eu quero que você faça a sua decisão. Se você quer fazer todos os treinamentos gratuitos, fica à vontade e ainda mais. Conta comigo para tirar todas as suas dúvidas. O melhor lugar para a gente se comunicar é no meu Instagram, então já me segue e manda mensagem lá. Ó, nas cargas, e eu vou colocar aqui para editar cargas sobre os panos, veja, preste atenção em todas essas setas que estão aparecendo. Essas setas mostram, além da direção que nossas cargas vão atuar, o sentido positivo que a gente vai adotar. Então veja que na cobertura o sentido positivo é aquele que está saindo da nossa estrutura. E isso é uma verdade, porque o vento ele vai atuar de forma perpendicular aos nossos planos. E foi por isso que nas aulas anteriores a gente fez a correta inclinação das nossas terças de cobertura. Nas estruturas em arco é muito importante que as terças de cobertura elas estejam corretamente inclinadas, porque vai surgir uma componente diferente da componente que surge quando a gente tem as nossas terças verticais, porque aqui a inclinação é bem grande, tá? A nossa última terça está com 35% de inclinação, por exemplo. Agora, se você tem uma estrutura em uma água ou 2 águas com uma pequena inclinação, entenda a pequena inclinação como até uns 5, 6, 7, 8% até, talvez, aí cabe ao seu julgamento, a gente consegue deixar ela vertical se a gente estiver trabalhando bem com os nossos elementos de travamento lateral, tá bom? Nesse caso, ainda que a gente tenha o travamento lateral bem feito, eu sugiro que você incline as suas terças, porque vai surgir uma componente importante fora do plano quando você tem terças bastante inclinadas. Tá bom? Então, olha, as cargas de vento, eu vou fazer uma aproximação, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Vou fazer uma aproximação, colocar 55 kg por metro quadrado para o nosso vento zero, para te ensinar como que eu vou aplicar essa carga. Se você tem dúvida como calcular esse vento para esse tipo de estrutura, deixa aqui no comentário que aí a gente grava um vídeo sobre isso, eu faço questão de te ajudar, tá bom? Então, carga, introduzir, editar carga sobre o pano. E eu vou selecionar aqui na projeção todas
todos os meus panos da cobertura. Então veja, selecionei aqui, ó, se eu rotacionar, você pode ver que todos os panos estão prontos, certo? Então, vou colocar aqui, opa, não adicionei as hipóteses de carga. Rapidinho a gente adiciona, perdão. Então, ó, hipótese, vou criar uma de carga permanente, que vai ser o peso próprio das nossas telhas. Uma de sobrecarga, que é a nossa sobrecarga normativa, de 25 kg por metro quadrado, que contempla pequenas instalações que podem ser feitas na cobertura. E vou colocar um caso só de vento. Se você estiver calculando a sua estrutura, você não vai colocar um caso de vento, você vai colocar pelo menos dois, que é o vento 0 e o vento 90, tá bom? Mas como a gente está fazendo só uma aplicação de cargas aqui, vou deixar somente esse caso e você vai entender como é que você vai lançar. Então, novamente, vou deixar em projeção, já meu comando aqui, ó, carga, editar carga sobre o pano, pronto. Colocar aqui, peso próprio, 8 kg por metro quadrado de telha. Sobrecarga, 25 kg. Estou trabalhando com unidade de tonelada, então 25 kg ali, dessa forma. E o vento eu vou colocar como um vento de 0,55, ou seja, 55 kg por metro quadrado, na direção e no sentido positivo, ou seja, seguindo a direção dessas setas, e o sentido positivo é realmente para onde elas estão apontando. Bom? E aí a mesma coisa a gente tem que fazer para os nossos panos de fechamento lateral. Mas veja, o sentido positivo dos dois é apontando para a direita. Só que no caso zero de vento, o vento está saindo da estrutura. Então, nesse aqui da direita, tem que ser vento positivo. E no da esquerda, o vento negativo, ele está apontando, saindo da estrutura. Tá? Então, aqui, vento zero, 55 quilos. Do outro lado, menos 0,055. Ok? Então agora a gente já tem todas as nossas cargas lançadas e presta atenção, está em dúvida se está corretamente lançado? O que você vai fazer? Carga, hipótese vista, e aí ó, você pode escolher qual que é a hipótese que você quer ver se ela está corretamente lançada. Quando eu clicar em aceitar, o CIP já vai mostrar isso aqui distribuído, ou seja, a gente está distribuindo cargas entre terças, já vai mostrar um carregamento uniformemente distribuído nas nossas terças se estiver tudo corretamente lançado. Então, vou colocar aqui o vento zero para a gente ver em todas as peças. Está muito pequena essa escala. Então, carga, escalas. Vou aumentar aqui para nossas cargas uniformes a escala para 10. Então, já aumentou. Se eu der um zoom aqui, eu já consigo ver qual que é a carga que está sendo considerada nas nossas terças, onde a gente escolheu lançar, distribuir as nossas cargas, e parece que está tudo aqui. Vou colocar aqui na projeção, veja como é que está, certinho. Mas se eu colocar aqui agora a carga, hipótese vista, e colocar, por exemplo, a sobrecarga, olha qual vai ser a diferença. Tá vendo? Que essas cargas aqui elas estão gravitacionais, ou seja, vertical de cima para baixo, e não normal as nossas inclinações. Vou aumentar aqui. Na verdade não precisa aumentar, é só rotacionar a gente consegue enxergar. Diferentemente do vento, vou colocar aqui hipótese vista, colocar todas. O vento, colocar na projeção, o vento na cobertura, eles estão inclinados. Agora, as cargas gravitacionais não. E a gente tem que se atentar a isso. Porque se prestarmos atenção, por exemplo, nessa terça aqui, a gente vai ter componentes diferentes. A gente vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Só que a nossa terça está inclinada. Então vão surgir esforços tanto no eixo de maior inércia quanto no eixo de menor inércia. E isso é muito importante para a análise dessa estrutura. Tá bom? De qualquer modo, você já sabe como aplicar todas as cargas na sua estrutura. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Antes de acabar, eu vou te pedir mais uma vez. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, não vai custar absolutamente nada para você e vai me ajudar muito. Beleza? Me segue aqui no Instagram, desse lado aqui. Qualquer coisa, você pode acessar o meu site e conte comigo para tudo que você precisar. Se você não me conhece, o engenheiro Felipe Torinho, eu ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas.
Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.